Oi, galera do canal Estude Passe. Sou a professora Karine Terra, professora de matemática, e eu estou aqui no canal para ajudar você a gostar um pouco mais de matemática. Às vezes você pode olhar hoje aqui na nossa aula e falar assim: nossa, brinquedos, uhul! A professora vai brincar, vai virar criança de novo? Não, não! Hoje nós vamos entender um pouquinho de algumas coisas do nosso dia a dia e que a gente vai definir quais são os formatos, trabalhando círculo, circunferência, e a gente vai falar um pouco de esfera, ok? Então vamos nessa, gente. Pra gente hoje na nossa aula, a gente vai focar bem mesmo no que é círculo, circunferência, e a gente vai falar um pouco sobre eles. Só que antes disso, eu queria definir com vocês, através de alguns objetos, alguns exemplos do que é um círculo, do que é uma circunferência e até mesmo o que é uma esfera. Quando a gente está, igual aqui um exemplo, né, que eu tenho, uma bola, né, de criança, isso aqui seria o quê? Um círculo, uma circunferência ou uma esfera? Isso aqui é uma esfera. Por que é uma esfera? Porque é como se fosse um sólido, né? Como se fosse algo tridimensional, que ele não tem apenas comprimento comprimento e largura. Ele tem comprimento, largura e altura. Então isso aqui é uma esfera. Outro exemplo que a gente vai usar também, que eu quero trabalhar e é o que eu quero enfatizar hoje, é a relação do círculo e da circunferência. Se eu observar esse brinquedo aqui de criança, que é do meu sobrinho, que eu peguei, esse brinquedo, ele só tem olha, repara que eu não quero que vocês foquem nesse meio, foca só nesse contorno dele. Esse contorno dele a gente pode definir como circunferência. O que seria a circunferência? É o contorno, é o conjunto de pontos que tem a mesma distância do centro, que equidistam, né? É isso que a gente pode falar, que equidistam de um único ponto. Então esse conjunto, né, que é esse contorno aqui, ó, é que a gente vai chamar de circunferência, ok? E quando a gente pensa em círculo, nós estamos pensando na área que ocupa. Eu peguei esse tabuleiro aqui, ó, de pizza, né, essa forma de pizza, para vocês poderem entender que quando a gente pensa em círculo, a gente pensa, olha, no todo, no espaço que ocupa, na parte de dentro da circunferência, né? Então a gente pensa em círculo, a gente pensa na superfície, ok? Então vamos ver mais um pouquinho que eu quero falar com você sobre o comprimento da circunferência e sobre a área do círculo. Vamos lá, gente, olha, o que a gente tem que entender? Falei para vocês o que era um círculo, o que era uma circunferência, o que era uma esfera, e eu quero que vocês entendam o seguinte: isso aqui, esse contorno aqui, a gente vai chamar então de circunferência. Observa só o que eu fiz aqui agora, ó. Então essa corda aqui, ó, passou no meio, né? Do A até o C, e a gente chama de diâmetro. Outra coisa que a gente tem que conhecer é também o raio da circunferência. O que é o raio da circunferência? É o ponto de distância, é a distância entre o centro da circunferência e qualquer ponto da própria circunferência. Então, eu vou falar para vocês que, ó, AB nós chamamos de corda. Esse segmento nós chamamos de corda. Nós temos O, que é o centro da circunferência. Nós temos AC, que é o diâmetro. E nós temos também o raio, que é do O até o C. Ou eu posso falar também que é do O até o A, né? Que nós chamamos de raio da circunferência. Outra observação que eu quero que vocês façam é o seguinte: do O até o A é um raio, não é? Aqui é um raio. Do O até o C é outro raio. E eu sei que do A até o C é o diâmetro. Então, qual é a relação que eu posso construir ali? Que o diâmetro da circunferência é igual a 2 raios, né? Ou eu posso falar também que um raio é a metade do diâmetro.
ok? Então esses são os elementos e algumas definições que eu quero que vocês conheçam da circunferência. E também lembrando que nós vamos falar ainda sobre o comprimento da circunferência. O que seria comprimento da circunferência? É o contorno da circunferência. É como se eu pegasse um barbante e colasse todo ao redor aqui e fosse medir. Quando eu fosse medir, eu estaria ali medindo o comprimento da circunferência. Ok? Continuando falando sobre circunferência, a gente vai falar um pouco sobre o comprimento da circunferência. Só que antes da gente continuar, eu vou falar para vocês de um número irracional chamado π. Esse número irracional π, ele tem um valor de aproximadamente 3,14. Né? E esse valor é o que? É a relação que existe entre o comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência. Independente do tamanho da circunferência, se você pegar o comprimento dela e dividir pelo diâmetro dessa circunferência, você sempre vai achar o valor do π, que é um valor aproximado de 3,14. E quando a gente está pensando em calcular o comprimento de uma circunferência, a gente tem que entender que o comprimento da circunferência vai ser igual a 2 vezes o π, que é o valor de 3,14, vezes r, que é o raio da circunferência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenho uma circunferência que tem um raio medindo 2 centímetros. Qual será o comprimento? Qual será o tamanho, né, dessa volta aqui toda? Então eu vou calcular o seguinte: o comprimento da circunferência vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes 2. Então, continuando aqui, eu tenho que fazer o quê? O comprimento da circunferência vai ser igual a 6,28 vezes 2. O comprimento da circunferência vai ser igual a 12,56 centímetros. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa relação do comprimento. Agora vamos para fechar nossa aula falar sobre a circunferência e sobre a área que ela ocupa. E agora, para a gente concluir, para a gente poder lembrar, aqui a gente tem um círculo, lembrando que círculo a gente está trabalhando com superfície, por isso que eu fiz esse rabiscadinho. Eu tenho esse círculo em que a gente vai calcular a área do círculo. Esse círculo tem um raio de circunferência medindo 10 centímetros. Então, para calcular a área do círculo, eu também vou falar para vocês de uma fórmula super básica, que é o πr ao quadrado. Lembrando que o π é aquele número irracional 3,14, aproximadamente esse valor que eu já falei com vocês. O r é o raio da minha circunferência, né? Então, o que eu vou fazer? A área vai ser igual a 3,14 vezes 10 ao quadrado. Para resolver aquilo ali, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu resolvo a potência. Então, eu vou falar que a área é igual a 3,14 vezes 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Então, para calcular e terminar, eu vou multiplicar 3,14 por 100, que dá 314 centímetros quadrados. Não vamos esquecer que a gente está trabalhando com área, né? E quando a gente trabalha com área, nós temos que ter ao quadrado. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e curtir a nossa aula. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Até a próxima.